Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia. Vamos falar da Bíblia Sagrada? Vamos começar essa semana falando da melhor coisa que pode existir, que é a palavra de Deus, a voz de Deus. Saber aquilo que Ele gosta, aquilo que Ele não gosta, aquilo que é bom para nós, queridos. Quando a gente sabe a vontade de Deus, nós vamos saber aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável para nós. Porque para Deus tudo é bom. Deus não tem tempo ruim, né? Como a gente diz. Aquelas coisas ruins que fazemos não são ruins para Deus, são ruins para nós. As coisas boas que fazemos não são boas para Deus, são boas para nós. Porque o que agrada a Deus é nos ver bem, como seus filhos amados. E Ele então nos dá princípios, nos dá direcionamento para que em andando de acordo com essa direção, nós possamos ter uma vida melhor. E é para isso que hoje eu quero conversar com você a respeito do Salmo 51. Vamos ler aqui alguns versículos? Começa assim, ó. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. E assim vai. Este salmo, Davi, o rei Davi, ele escreveu logo depois do episódio, tempo depois do episódio em que se deu entre ele e Batseba. O rei Davi, ele era um homem de guerra, ele era um valente da guerra. Ele era tão bom na guerra que nas ruas se cantava. Davi venceu seus milhares, Saul venceu seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Saul venceu seus milhares, as mulheres cantavam, mas Davi venceu seus 10 milhares. Então ele era cantado, ele era festejado como um grande guerreiro, porque ele vencia. Ele entrava para a batalha e era vencedor. Porém, um dia, na ociosidade, ao invés de continuar guerreando, porque, queridos, muitas vezes a gente para de lutar, ou a gente reclama da nossa luta com Deus, sem saber que é essa luta quem está nos segurando para que coisas piores não aconteçam. Se Davi não tivesse ficado na luta, na batalha, na guerra naquela hora, ele teria sido poupado de um dos seus piores episódios, de uma das piores coisas que aconteceu à sua vida. Enquanto Davi estava ali na ociosidade, todo mundo foi para a guerra, ele ficou em casa descansando. Não era hora de descansar, não era hora de parar. Mas ainda assim ele olhou pela janela e viu uma mulher tomando banho, portanto nua. E ele então ficou afetado com aquela visão, tentado, manda chamar Batseba. Chamava-se Batseba, era a esposa de Urias. Urias é um dos seus melhores amigos. E ainda assim, Davi, tentado por conta da sua visão, leva essa mulher para sua casa, se relaciona com ela, essa mulher engravida. E aí, querido, depois dessa gravidez indesejada, e talvez se tivesse algum método abortivo naquela época, provavelmente Davi deveria ter recorrido a isso. Mas não tinha. Então Davi, ao invés de cometer o crime do aborto, ele cometeu o crime de homicídio. Ele manda chamar o Urias e se deitar com a sua esposa. Manda o Urias deitar-se com a sua esposa, para que, quem sabe, Urias, enganado, pensasse que o filho era dele. Mas Urias se recusou por conta da sua fidelidade, da sua lealdade ao rei, ao país, aos seus companheiros de guerra. Urias então volta para a guerra. E aí então o Davi manda um bilhete por ele ao líder da guerra, ao comandante, ao capitão, para que colocasse Urias na frente da batalha. E Urias na frente ali do front da guerra, ele acaba sendo atingido e morto. E aí então Davi leva a Batseba para sua casa, guarda o segredo, e até que então um dia, passado ali 1 ano de que isso tinha acontecido, o bebezinho estava ali, recém-nascido, em poucos meses, e Davi achou, pronto, deu certo, existe crime perfeito, Davi pensou, consegui,
adulterar, ter meu prazer, né, me relacionar com uma mulher que não era minha, uma mulher que eu achei bonita e interessante, e agora ainda por cima mandei matar o seu marido, que nunca ninguém vai desconfiar, porque é alguém da guerra, né, do campo inimigo que o matou, e viveu a sua vida com aquela mulher. Querido, mas não é possível cometer transgressões, pecado, fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor e permanecer do mesmo jeito. Isso é impossível. Que bom seria se nós entendêssemos isso. De quantas dores nós seríamos poupados, de quanta angústia, meu Deus, sabe, quanta gente sofrendo, padecendo, por conta de situações como essa de Davi. Qual a solução então para isso? Porque um dia o profeta chegou, olhou para Davi, e ele achou, ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus sabe, a Bíblia fala que Deus ama a verdade no íntimo. E ele não deixará nada oculto. Então ele vem, um profeta Natan, e conta ali uma parábola para ele, uma história, falando, olha, um homem tinha uma ovelhinha, um homem pobre, e um outro rico tinha muitas, mas aquele homem resolveu pegar aquela ovelhinha para matar, para fazer um churrasco com aquela ovelhinha. Davi ficou revoltado, porque o Natan perguntou, o que você acha que deveria fazer? Mata esse homem que fez isso, ele tinha tantas, por que ele pega a única daquele outro? O Natan falou, quem fez isso foi você, quando você adulterou com a mulher do teu amigo. Uau! Davi achava, ninguém sabia, meu Deus. Sabia, Deus sabia, Deus sabia. E aí ele disse algo, e aqui começa uma coisa interessante, que é justamente o Salmo 51. A oração que Davi faz quando ele cai em si, de que aquilo que ele tinha feito tinha desagradado a Deus, tinha trazido a ele algo terrível. E ele então chega e fala, tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a multidão das tuas misericórdias, se compadece de mim. Apaga minha transgressão, perdoa o meu pecado. Querido, no nome de Jesus, só existe um jeito de acertar depois que a gente erra. É reconhecer que errou. Ele não justifica, Senhor, ela estava lá tomando banho. Ele não põe a culpa na Batseba. Ele não põe a culpa no Urias, que deixou a mulher sozinha em casa. Ele não põe a culpa na sua esposa. Ele não põe a culpa nos seus filhos. Ele não põe a culpa em nada, nem em Deus. Senhor, o Senhor me fez assim, com esse corpo que deseja coisas diferentes. Não, eu errei, eu pequei. Ele fala, pequei contra ti somente fiz aquilo que era mal. De maneira que é justo quando o Senhor me tem por culpado. O Senhor está certo. Me perdoa, me limpa, me lava. Querido, se você, de repente agora, ouvir essa palavra, te vem algo do Espírito Santo que você lembra, meu Deus, eu também sou um pecador. Aliás, todos somos. Mas, querido, ser pecador é uma coisa, viver na prática do pecado é outra. A palavra de Deus diz, querido, que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus pode vir a pecar, mas isso é um acidente. Né? Deveria ser um acidente, não deveria ser algo assim de caso pensado, né? Tratado, articulado, não. Que o Espírito Santo agora te revele no teu coração alguma coisa que está te trazendo angústia, dor, depressão, insônia, pânico, todos esses males da alma que muitas vezes são causados por pecados não confessados, não reconhecidos. Querido, não justifique o teu pecado, reconheça-o. Chegue diante de Deus, peça perdão. E Ele, no seu infinito amor, te perdoará. A consequência do pecado veio sobre a casa de Davi. Aquele próprio filho que Batseba logo em seguida teve, morreu. Mas, querido, a consequência passa. A consequência nesta terra dos nossos pecados passa. Se reconhecendo que pecamos, chegamos diante de Deus. Mas se mantivermos o pecado oculto no nosso coração, além de estarmos assim num constante gemido nesta terra, depois ainda teremos que confrontar, enfrentar o juízo de um Deus santo, puro, justo, mas bom, mas que na sua justiça não terá nunca o culpado por inocente. E depois as consequências eternas. Então, em nome de Jesus, feche os teus olhos onde você estiver e fala, Deus, se há em mim algum caminho mau, se eu cometi algo, não deixa passar um ano como Davi fez, não deixa. Não deixa que um profeta revele, não deixa. Não deixa que alguém chegue para dizer, você pecou. Que o Espírito Santo fale no teu coração. E quando ele falar ao teu coração, você imediatamente vá até ele e diga, pequei contra ti, me perdoa. Me lava com o sangue de Jesus,
Provérbios 28, 13 diz: o que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Que você nesta manhã alcance a misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe demais. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia. Nós ficamos na Santos Dumont 1075, no centro da cidade. Entre em contato lá na secretaria no 3015 2727 43, 3015 2727, e você vai saber horário de programação, também como falar com a gente. Vai ser muito bom. Vem com a gente. Que Deus te abençoe muitão, tá bom? Até mais, até o próximo, se Deus quiser. Tchau. Inocente morreu em meu lugar, tanta dor ele assumiu, morreu em meu lugar. Inocente morreu em meu lugar, tanta dor ele assumiu, morreu em meu lugar. O preço que foi pago ele pagou por mim na cruz, e agora